Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando a tenda de adoração que Deus instruiu para ser feita por Moisés e estamos olhando bem de perto para os móveis que nela existiam e observando como eles são símbolos do plano de redenção de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra, uma pesquisa dedicada a ensinar a Bíblia inteira, um livro de cada vez. Nós estamos estudando agora a tenda de adoração e todos os seus maravilhosos símbolos. Mais tarde, quando estudarmos o Novo Testamento e chegarmos no livro de Hebreus, vamos poder estudar e ver bem de perto todos estes símbolos e o que eles significam. Um dos artigos da tenda de adoração era o castiçal de ouro. Quando o sacerdote se levantava diante do castiçal de ouro, ele estava reconhecendo que realmente Deus é a fonte deste livro que nós estamos estudando agora. Ele estava reconhecendo que a palavra de Deus era a luz guia para todas as situações. Ele estava adorando e agradecendo a Deus por ele dar ao pecador que estava lá no portão do pátio uma revelação de que ele poderia ser salvo e se aproximar de um Deus santo. O apóstolo Paulo se refere para sermos mordomos dos mistérios de Deus. E realmente é uma grande responsabilidade quando Deus nos dá a você a sua palavra, quando Deus dá para mim a sua palavra. Paulo diz no Novo Testamento, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a palavra fé muitas vezes significa a fonte da salvação. Eu acredito que o sacerdote se levantava diante do castiçal de ouro para agradecer a Deus por ele ter revelado a sua paz. O Senhor deu ao seu povo uma revelação da sua verdade quando deu a sua santa palavra. Esse também é um símbolo de Jesus porque Jesus é a palavra, é a luz do mundo. E separados desta palavra somos deixados em inteira escuridão. Como já mencionamos, o sacerdote ia também à mesa dos pães. Nesta mesa estavam os pães que simbolizavam o fato de que Deus sustentaria o seu povo e proveria toda a sua necessidade. No livro de Êxodo e no livro de Números veremos o Senhor Deus fazendo isso de uma forma supernatural. Ele supernaturalmente supria todas as necessidades do seu povo. Acredito que Deus não quer que percamos a visão do fato de que Ele é a fonte do nosso sustento. Por isso também nos dias de Jesus eles tinham, em pequenos templos, esta mesa dos pães. Esta é uma ilustração de como os líderes religiosos perderam a visão do propósito da lei de Deus. Uma ocasião quando Jesus estava questionando com os líderes religiosos o propósito da lei, a intenção da lei e o espírito da lei, ele usou a ilustração de Davi. Nós veremos isso quando chegarmos na história de Samuel. Davi estava fugindo de Saul e ele e seus homens estavam com fome. Então ele viu um templo e uma pequena cidade. Bem, quando Davi viu o templo, lá estava a solução para a fome. Ele sabia que no templo teria uma mesa com os pães. Ele simplesmente entrou no pequeno templo e exigiu todos os pães. E Jesus assinou embaixo desta atitude de Davi. Os fariseus queriam apanhar Jesus com essa história, mas Jesus recomendou este fato, porque ele sabia muito bem que a mesa dos pães simbolizava a grande verdade de que Deus supre todas as nossas necessidades e nos dá o pão diário. Os fariseus e escribas eram tão legalistas que estavam levando essa mesma lei que significava o fato de que Deus pode prover para seu povo, para impedir que o povo de Deus, que estava com fome, pudesse ter o pão. A lei dizia que somente o sacerdote poderia comer este pão.
Davi pediu-lhe para quebrar esta lei, porque o espírito desta lei era exatamente que Deus prove o pão para os seus filhos. Isto era o que a mesa dos pães simbolizava. O sacerdote se levantava diante dela e agradecia a Deus o fato de ele prover o pão diário para os seus filhos. Como o sacerdote se levantava ante o altar de incenso e intercedia pelo pecador que ficava lá no portão do pátio esperando, ele é um retrato de Jesus Cristo. O sacerdote era um retrato de Jesus, porque ele, Jesus Cristo, é o grande sumo sacerdote. No capítulo 17 de João, nós temos a oração do Senhor. A oração que temos em Mateus 6, também chamada de a oração do Senhor, essa deveria ser chamada de a oração dos discípulos, porque o Senhor nunca fez aquela oração. A oração do Senhor vem em João 17, quando ele orou por ele mesmo. As Escrituras nos ensinam que Jesus é o grande sumo sacerdote, que ele está sempre orando e intercedendo por nós. O sacerdote entrava na presença de Deus representando o pecador ou o povo. O profeta recebia de Deus a palavra e a repassava para o povo, mas era função exclusiva do sacerdote entrar na presença de Deus representando o povo. O sacerdote terminava seu ministério de intercessão quando se levantava diante do altar de incenso e orava pelo pecador. Nós já dissemos que esta tenda era dividida em duas partes, ou seja, dois compartimentos. O primeiro era o lugar santo, o segundo era o lugar santo dos santos. E era lá, no lugar santo dos santos, que estava a mais sagrada de todas as mobílias, a tenda de adoração. Era a chamada Arca da Aliança. Uma coisa muito importante nesse artigo tão sagrado é que ele simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Quando chegarmos ao livro de Josué, veremos o povo levando a Arca da Aliança ao redor das muralhas de Jericó. Eles sempre levavam a arca para as batalhas, porque o poder de Deus era presente naquela mobília especial. No Novo Testamento temos algumas grandes perspectivas desta tenda de adoração. Existem muitas partes da Bíblia impossível de se entender se não conhecermos a tenda de adoração ou o tabernáculo. Muitas e muitas partes do Antigo e Novo Testamento são difíceis de se entender a menos que conheçamos o tabernáculo. O mais importante de tudo é que você realmente não entenderá o Evangelho de Jesus Cristo se não conhecer o tabernáculo e o significado de todas as mobílias ou os móveis que existiam lá. Tem uma outra grande verdade no Novo Testamento que é simbolizada na tenda de adoração ou tabernáculo. Esta é uma das mais dinâmicas verdades do Novo Testamento. O Novo Testamento diz: você sabe que o nosso corpo é templo da morada de Deus e que ele vive em você? Esta era uma dinâmica verdade para compartilhar com os judeus, porque eles sempre tinham esta perspectiva. A divina presença de Deus estava na arca. Mais tarde, quando Salomão construiu o templo, lá estava a arca e a presença de Deus. Quando aconteceu o cativeiro da Babilônia e Daniel estava na Babilônia, mais tarde chamada de Pérsia, ele sempre orava com sua face voltada para Jerusalém. Você sabe por quê? Porque ele acreditava que a presença de Deus estava na arca lá em Jerusalém. Ezequiel e os profetas usados para pregar para o povo no cativeiro tinham um tremendo problema. Eles pregavam sobre um Deus que ainda estava lá atrás em Jerusalém, porque a sua divina presença vivia na Arca da Aliança. A grande dinâmica verdade do Novo Testamento é que nossos corpos são agora um templo ou um vaso, onde está a presença de Deus, onde Deus realmente vive. Eu conheci um pastor que gostava muito de fazer brincadeira com essa questão do nosso corpo ser um templo. Ele dizia para os seus filhos que se alguém o chamasse enquanto ele estivesse tirando uma soneca, deveriam dizer que naquele momento o pastor não poderia atender porque ele estava cuidando da manutenção do templo. O que significava era algo interessante, claro, porque ele estava cuidando do seu corpo, que é o templo de Deus. Então ele dizia: ei, diga lá, quando eu estiver dormindo um pouquinho, que o pastor está cuidando do templo, cuidando da manutenção do templo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E uma soneca não faz mal a ninguém, não é verdade? Bom, um dia um amigo desse pastor deu-lhe um terno que nas costas estava escrito: manutenção do templo. Ele estava em Israel, no elevador do Hotel Rei Davi, usando aquele terno escrito atrás: manutenção do templo. Alguns hebreus que lá estavam não entenderam muito bem o que aquela frase significava. Alguns até pensaram que ele trabalhava no templo ou alguma coisa parecida.
Eles sabiam que ele era um gentio e isto os estava confundindo. A verdade é que manutenção do templo significa que nosso corpo é o templo de Deus e é nossa responsabilidade mantê-lo. Seriamente, esta é a dinâmica verdade do Novo Testamento. Se você tem decidido seguir a Jesus e ser seu discípulo, seu corpo é o templo da morada de Deus. Mas no tempo da peregrinação no deserto, o templo, ou real recipiente na qual a presença da glória de Deus habitava, era a Arca da Aliança. Isto fez da Arca da Aliança a mais sagrada e importante mobília do tabernáculo. Existiam vários artigos importantes dentro da Arca da Aliança. Existia ali as 2 tábuas de pedra, na qual estavam escritos os 10 mandamentos. Existia também um recipiente com maná que eles quiseram preservar e a vara de Arão, que, de uma forma supernatural, florescia. Tudo isso era mantido na Arca da Aliança. Acredite, é possível ver no Novo Testamento exatamente algo que se refere como se dentro do tabernáculo. Os artigos de mobília formam uma cruz, e isso não era acidental. O simbolismo é também muito bonito e não deve-se deixar de observá-lo. Não deixe de ver Cristo Jesus através de toda esta tenda de adoração ou tabernáculo. Você começa a se aproximar do altar de bronze e então se move para o lavatório e para os outros móveis do tabernáculo, e temos assim um símbolo da cruz que se completa ao lembrarmos o que aprendemos sobre o sangue colocado no batente das portas das casas dos judeus na primeira Páscoa, lá no Egito. Os artigos do vestuário do sacerdote são também muito significantes. Aliás, tudo na tenda de adoração é muito significante. Eu não vou entrar em detalhes, porque estamos apenas fazendo uma pesquisa, mas todos esses detalhes, mais o que encontramos no livro de Apocalipse e no Evangelho de João e outros lugares da Bíblia, nos mostra que os judeus tinham um tipo de linguagem de sinais e símbolos. No livro do Apocalipse vemos uma porta aberta no céu e então podemos ver alguém sentado em um trono. Ele se parece com um jaspe e uma pedra de sardes. Sobre o trono há ainda um arco-íris como uma esmeralda. Isso não significa nada para as pessoas não judias ou pessoas que não entendem o Velho Testamento. Cada símbolo nesta revelação é um símbolo bíblico. Esta é uma das chaves que abrem o código para o livro do Apocalipse. O Apocalipse é uma mensagem escrita para o povo de Deus em códigos. Uma das chaves que abrem esse código é: cada símbolo do Apocalipse é um símbolo bíblico. Por exemplo, essas joias mencionadas em Apocalipse 4 eram usadas no peitoral do sumo sacerdote. Essas pedras representam as 12 tribos de Israel. Se você olhar para as pedras mencionadas no Apocalipse, uma se refere à tribo de Ruben, uma tribo de Benjamim e a outra à tribo de Judá. Você conhece esse Jesus? Lembre-se, o Velho Testamento nos ensina que ele está vindo e nós o veremos ensinando no Novo Testamento que ele veio. Se você está se sentindo em trevas, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Se você está espiritualmente vazio, ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz mais para você: eu quero completar a sua vida e fazer de seu corpo o meu tabernáculo. Por favor, entre em contato conosco. Temos um livreto especial para você que lhe ajudará a crescer espiritualmente. Nosso tempo hoje já se foi. No próximo estudo vamos continuar olhando o livro de Levítico e entenderemos o papel do sacerdote como oficiante desta tenda de adoração ou o tabernáculo. Até o nosso próximo programa, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.